Olá, tudo bem com você? Aqui é o Pedro Paulo Filho para compartilhar a palavra de Deus que tanto nos abençoa. Então vamos juntos para mais uma mensagem? No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 2, o texto lhe diz assim: E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. É extraordinário quando Deus escolhe alguém que se acha e é improvável. Porém, para Deus, ninguém é inutilizável. Nesse momento que nós observamos o texto que acabamos de ler de Juízes, fala de um homem chamado Gideão. Gideão vivia em um contexto, em um momento desafiador para o seu povo. Entendendo melhor o livro de Juízes, se faz necessário compreender que a partir do capítulo 2 há um grande líder que morre, chamado Josué, o mesmo que sucedeu o grande líder Moisés. É interessante quando a gente olha para a história de Josué, tem dois momentos que eu acho impactantes. O momento que Deus o chama, frisa por 3 vezes, seja forte, corajoso, estou contigo. E o momento que ele já está no final da sua carreira, ele fala para o povo, quando o povo estava titubeando em servir a Deus e adorar outros deuses, ele diz: olha, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Depois desse momento que Josué morre, o povo ele perde um pouco o direcionamento espiritual. Eles começam a adorar outros deuses, inclusive Baal. Com isso, a gente vê um período de calamidade, um período de dificuldade, porque sempre quando a adoração de Deus ela é corrompida, nós observamos na Santa Escritura a justiça de Deus, uma condenação, uma repúdia, e Deus demonstrava isso exatamente, ele tirando a sua mão de bênção, de proteção sobre a vida do seu povo, vindo um castigo, vindo tempos de muitas dificuldades. Então, nós observamos que o livro de Juízes, ele contempla um período de 400 anos no povo de Israel. Nesses 400 anos foram levantados homens e mulheres de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo. Com isso, a gente percebe o primeiro juiz, Otoniel, uma mulher de tamanha relevância, Débora, juntamente com Baraque, entre outros homens, propriamente dito Gideão, que foi o 6º juiz, até chegar num dos últimos juízes, Sansão, foi o 13º. Então nós conseguimos compreender que Deus, mesmo quando o seu povo passa por uma dificuldade moral, espiritual, financeira, em qualquer área que seja, ele levanta homens, mulheres, pessoas para que tenham um objetivo de levar a palavra de reconciliação, a palavra de justiça, de verdade, de renovo sobre a vida daquele povo. Gideão é levantado em um período de tamanha dificuldade e agora os inimigos se chamam midianitas. E esse povo, eles eram tão numerosos, ameaçadores, que empobreciam Israel, roubavam todas as suas colheitas. No momento, Gideão está juntamente com os outros israelitas em um sentimento chamado medo, trabalhando às escondidas, sem se posicionar, sem falar, sem aparecer, por ter medo de perder a sua própria vida. Então, o anjo de Deus aparece para Gideão no momento que ele está trabalhando, malhando o trigo no lagar. Só para você compreender, o lagar é um lugar onde a uva ela é pisada e o seu suco extraído e transformado no vinho. Então, ele estava fazendo um serviço certo, mas no lugar errado, porque ele estava com medo. Todas as vezes que nós sentimos medo, nós somos levados a fazer as coisas de maneira incoerente, em lugares errados, em lugares onde a gente não quer aparecer. Mas Deus ele sempre tem uma palavra resgatadora. Deus ele sempre aponta não aquilo que nós somos aparentemente, mas aquilo que nós vamos ser, aquilo que está dentro de nós. Ou seja, Deus ele extrai o nosso melhor. E o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz exatamente isso: homem valoroso, corajoso, homem forte. Como assim? Gideão estava num lugar de medo, de terror, no lugar onde ele se encontrava acuado por conta de um exército midianitas. Mas Deus não está olhando aquele momento. Deus está olhando um chamado, um propósito. O olhar de Deus, ele sempre aponta para o nosso destino. A sua palavra, ela traz à tona o que Deus tem preparado para cada um de nós. E Gideão, ele tinha algo muito mais especial do que coragem, do que habilidades, do que
recursos humanos. Gideão, ele tinha o temor a Deus. E exatamente, o temor a Deus, ele traz a santificação, ele traz ao alinhamento da vontade do Senhor e a obediência. E foi isso que Deus encontrou em Gideão. E Gideão afirma, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é menor de Israel. Esse sentimento de inferioridade, de incapacidade, cai por terra ao ele ver que era o próprio Deus que estava falando com ele. Pede sinais, Deus demonstra de forma positiva que estava com ele. Então, sempre quando Deus tem um propósito, sempre quando Deus está nos chamando para vivenciarmos a sua vontade, Ele está à disposição para comunicar, Ele está à disposição para demonstrar que Ele está na frente, que é Ele quem dá a vitória, apenas nos usa como as suas ferramentas de trabalho. Não deixe o medo lhe paralisar, não deixe o sentimento de inferioridade, porque as coisas não aconteceram, ou porque você está num lugar que não é um ambiente agradável, que estimula o teu potencial. Pelo contrário, é tóxico, é um ambiente que lhe coloca para baixo. Não é o lugar, mas é o Deus. É o Deus que nos chama, é o Deus que nos levanta, é o Deus que nos dá uma palavra para reagirmos, é o Deus que declara quem nós somos. Não importa o que as pessoas dizem, que a sociedade, que o mundo, que as circunstâncias afirmam, você está falido, você é um fracassado, você perdeu a sua família, você não tem capacidade, qualquer coisa que seja. Não olhe para essas palavras, entenda uma coisa, Deus, Ele é maior, Ele capacita os seus escolhidos. Nesse momento, Gideão, ele toma uma atitude que demonstra que o seu coração está alinhado com a vontade e com o propósito de Deus. Ele entra na casa do seu pai, quebra todo o altar para Baal. Exatamente, a causa raiz daquele problema era a idolatria. Então Gideão vai na sua casa e quebra e tira toda a iniquidade. Existem dois tipos de lixo na nossa vida. Existe o lixo que ele pode ser utilizado novamente, reciclado, e existe o lixo que não pode mais ser utilizado. Por exemplo, uma fragilidade. A fragilidade, ela pode ser trabalhada por Deus e Deus usar aquela habilidade que você não tinha, aquele medo, para um propósito afim. Exatamente, Deus recicla aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos deixa devagar. E existe um lixo que tem que ser extinto da nossa vida, que é o pecado. O pecado, ele corrói os princípios de Deus. O pecado, ele nos deixa cego espiritualmente, atrapalha o nosso desempenho espiritual e aqui na terra para viver a vontade do Senhor. Exatamente. Toda vez que o Senhor quis usar um homem, uma nação, ele sempre fomentava a santidade. Quando nós falamos de santidade, olhamos para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que o Senhor, ele diz: eu posso fechar os céus e não haver mais chuvas, ter pragas, pestes. Entretanto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está disposto a nos sarar, a nos curar de qualquer sentimento falido que nos leva para baixo. Que hoje você venha ser abençoado. E neste momento eu quero te convidar a juntos estarmos em oração. Pai amado, muito obrigado por esse momento de comunhão através da Tua Palavra. Deus nos ensina cada vez mais a compreender que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Visita-nos, Pai, com Teu espírito de alegria, de motivação, de entusiasmo, de força. Pai, levanta aquele que está caído, sustenta aquele que está, Senhor, a sucumbir. Pai, nos reage, Senhor, a vivermos conforme a Tua vontade. Senhor, quebra todo o mal, todo o jugo, todo o pecado que pode estar habitando em nossas vidas. Que essas legalidades, elas não venham mais fazer parte da nossa história. Ajuda-nos, perdoa-nos, envia-nos ao Teu propósito, pois Tu tens o chamado para cada um de nós, Senhor. Especificamente, Deus, visita, Pai, aqueles que estão, Senhor, passando por um grande desafio emocional, financeiro, em qualquer área que seja. Que Tu possa, Senhor, fazer um grande milagre, uma grande virada de chave. Nos abençoa, pois Tu és misericordioso, bondoso, benevolente, pois a Tua graça, ela vem se renovando a cada dia. Pai, abençoa o Brasil. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Se você gostou desse vídeo, foi abençoado, te convido, deixe um comentário, um pedido de oração, curta, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, assim a mensagem ela vai alcançar uma proporção e o reino de Deus sempre ganha. Também se inscreva no canal, assim toda semana você será abençoado com uma mensagem nova. Até a próxima!